leproso se aproximou de Jesus e fez o quê? Prostrou-se, se quebrou diante do Senhor. A palavra de Deus, toda a Sagrada Escritura nos revela o quê? Que toda pessoa enferma, ou que tinha qualquer problema, até na ordem de opressão maligna, toda pessoa que se aproximava de Jesus, foram curados, foram libertos e foram salvos. Nem todos os doentes foram curados. Por quê? Porque não se aproximaram de Jesus. Este homem, esse leproso, era um pecador. Ele se aproxima de Jesus, se prostra diante de Jesus, se quebra diante de Jesus e pede o que para Jesus? O que ele pede? Se tu queres, Senhor, tu pode me curar. Senhor, se tu queres, tu pode me curar. E Jesus falou o quê? Sim, eu quero que você seja curado. Jesus colocou a mão sobre ele e a lepra desapareceu. Eu fui visitar uma amiga minha lá no Turbo, perto de Guarapuava. E a minha amiga, cheguei lá, ela falou assim: que bom que você veio. Eu tenho um amigo meu muito enfermo, muito doente, era o dono da cidade aqui. Ele era o dono da cidade. E ele agora é portador de um câncer e está em fase terminal. Vamos rezar por ele? Eu falei: vamos, eu não nego nada. A pessoa me pede, eu vou rezar. Eu não fico terceirizando o serviço, não. Tem gente que fica terceirizando, não, pede para o fulano. O que tem de servo que manda a gente lá em casa para pedir oração, em vez de rezar, manda ligar para mim. Não é eu, não. Cada um faz a sua parte, né? Mas fica terceirizando o serviço de Deus para os outros. E eu fui lá, falei: vou lá. Cheguei lá, vi aquele homem, um sobrado lindo, grandão, aquela casona bonita. Quando entrei na sala daquele senhor, o cheiro de morte estava. Porque uma pessoa doente, há muito tempo na casa, exala cheiro de morte. Principalmente quem tem câncer em fase terminal, o cheiro da morte está presente. E aquele homem deitado lá, transparente, pálido, esperando a morte. Só que aquele homem, ele me deu um testemunho de fé que me impressionou. Eu saí dali chorando, porque ele dizia: aquele homem nunca tinha ido na igreja, nunca. Era um homem que o Deus dele era o dinheiro. O Deus daquele homem era o dinheiro, o capital que ele tinha. E ele não tinha tempo para se encontrar com o Senhor. E naquele dia ele falou assim: olha, falando para mim: moço, hoje eu dependo de uma única palavra de Jesus. Se Jesus mandar eu levantar, eu levanto daqui. Eu dependo de uma palavra dele. Olha que testemunho de fé. Ele falou: não é o meu dinheiro que comprou a minha saúde, não. Meu dinheiro não comprou, infelizmente, não. Mas uma palavra de Jesus, eu me ponho em pé. Eu cheguei a chorar. Aquilo é fé. Jesus, quando curou o leproso, Jesus mandou o leproso fazer o que depois da cura? Quem tem a Bíblia aí, leia aí. O que diz aí? Vai, mostra-te ao sacerdote. Quando Jesus fala vai mostrar-te ao sacerdote, significa o quê? O leproso, você já está curado, está purificado. Vai mostrar, ele vai ao sacerdote, porque era a lei de Moisés. A lei de Moisés dizia que todo homem impuro com lepra, depois de 7 dias, tinha que se mostrar ao sacerdote. Mas também existe uma outra explicação não teológica sobre esse texto, que diz o quê? Mostrar-te ao sacerdote significa o quê? Vai confessar o teu pecado. Qual era o motivo da lepra daquele homem leproso? O pecado. O pecado gerou enfermidade nele. Jesus curou ele, mas falou assim: vai confessar o teu pecado. Agora, quantas pessoas a gente encontra que vem buscar a cura, que faz 10 anos que não confessa? Jesus, na sua sabedoria e na sua misericórdia, ele deixou 3 sacramentos de cura para nós, para a gente ser curado. Se nós soubéssemos, eu não estaria aqui nessa noite aqui, sinceramente. Se eu soubesse o que Jesus deixou para eu ser curado, eu estaria em casa curado. Jesus deixou 3 sacramentos. Dos 7 sacramentos, 3 são de cura. Primeiro, a confissão, sacramento de cura. Aquele filho pródigo que não tinha saído de casa, gastou tudo, na miséria, na desgraça. Ele lembrou que tinha o quê? Um pai, e que aquele pai tinha muitos empregados. E ele volta para o pai e diz o quê? Ele reconhece, primeiro ele reconhece que tem um pai, e no segundo plano ele reconhece o quê? Eu pequei,
Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer o que para ele? Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele confessa que ele tinha cometido um pecado, se reconciliou com o pai, porque a volta do filho chama-se o quê? Reconciliação. Por isso que o profeta Oséias no capítulo 6 diz que volte para o Senhor, porque se ele te feriu, ele mesmo vai te curar. Se Deus permitiu a chaga em você, porque nada acontece na sua vida sem o consentimento de Deus, tudo acontece. Eu até falava essa semana, uma coisa até impressionante. Essa semana eu numa pregação que fui num grupo de oração, quarta-feira, ontem foi quarta? Não, terça-feira. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo demônio? Foi o demônio? Não, foi o Espírito Santo de Deus. Percebe? Deus permite a gente ser testado. Deus permite a gente ser testado, não além das nossas forças, mas Ele permite. Ele consente. Então veja bem, aquele filho pródigo voltou e se reconciliou com o pai, foi o que? Curado e readmitido para casa. Então é um sacramento de cura, a confissão. Agora tem pessoas 10 anos sem confessar. Imagine como é que está esse coração. As senhoras aqui que tem em casa, imagine, minha irmã, você lá na sua casa uma semana sem limpar a sua cozinha. Almoça, janta, deixa o resto de comida. O que vem um dia, 2 dias, 3 dias? O que começa a vir ali? O que vem? Barata, aquelas varejeiras bonitas, gordona, vai sentando ali, aquele cheiro, rato, entra todo tipo de bicho em uma semana. Agora imagine 1 ano a gente sem se confessar. O que tem aqui dentro de nós? Será que nós temos espaço para Deus entrar no nosso coração? Não, eu pergunto mesmo, será que Deus tem espaço? Será que Deus consegue entrar dentro de mim? Com tantas coisas que eu tenho aqui dentro. Por isso que o profeta Isaías diz, parece no capítulo 49, versículo, eu não me lembro se é 20, dai-me um espaço para que eu me instale em você. Deus pede um espaço. Por quê? Ele não encontra esse espaço. Porque nós vamos colocando dentro de nós o quê? Todo tipo de entulhos, e vamos enchendo o nosso coração, e vamos enchendo com porcaria, e Deus não tem lugar para entrar. Então o sacramento da confissão é um sacramento de cura. Talvez você que precise de uma cura, examine-se a si mesmo. Quanto tempo você não confessa o teu pecado ao Senhor? Então é um sacramento de cura. Eu vi pessoas, eu vou olhar o tempo que eu não posso estourar, né? Eu conheço pessoas, uma vez uma pessoa num retiro que andava corcunda, uma moça bonita, andava corcunda. Por quê? Por causa de um trabalho feito pelo marido dela num centro de macumba. Aquele marido dela tinha gastado dinheiro, salário dele, para casar com aquela moça, e ela pagou no corpo aquele serviço. Só que ele foi confessar para o padre o pecado que ele tinha feito, e a mulher dele foi curada pela confissão. Outro sacramento de cura, qual é? A Eucaristia. A Santa Eucaristia, e nós vamos continuar aqui só para a gente entender. Então aqui, um tipo de cura, vamos continuar aqui agora no outro, vamos lá. Versículo 5, entrou Jesus em Cafarnaum, desceu, quer dizer, que desceu da montanha, foi indo para Cafarnaum. Eu, graças a Deus, eu tive a graça de em outubro e novembro, estar neste lugar aqui, Cafarnaum. Passei pelo mar da Galileia, no final do mar da Galileia, a cidade de Cafarnaum, onde Jesus fez muitas curas, inclusive curou até a sogra de Pedro ali, cidade de Cafarnaum. Então diz ali, Jesus entrou em Cafarnaum e um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica. Quem era o centurião? Um comandante romano não cristão, não era cristão, comandante romano. Então foi até Jesus e fez esta súplica: Senhor, o meu servo está em casa de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus: eu irei e eu o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens,
Eu digo a um que vai, ele vai, a outro que vem, ele vem, e meu servo faça isso, ele faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade eu vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Palavra da salvação. Aí então Jesus, nessa caminhada toda, vai a essa cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, quem foi lá, não sei se alguém já foi, talvez vai ter o privilégio de ir lá. Hoje está lá assim uma igreja, em cima onde Jesus operou vários milagres, inclusive essa cura, lá em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. Eu queria ficar lá o dia inteiro, eu não queria sair de lá, mas a gente tem horário para cumprir, eu queria ficar lá. Nossa, fala assim, Jesus aqui realizou. Jesus aqui curou a sogra de Pedro. Jesus curou o paralítico. Jesus curou o leproso, aqui, neste lugar, em Cafarnaum. Quem foi ao encontro de Jesus? Não foi um cristão, não foi um católico, foi alguém que não só tinha ouvido falar de Jesus. Esse comandante romano tinha ouvido falar de Jesus, foi ao encontro de Jesus, pedir o quê? Foi suplicar a cura dele? Não. A cura de quem? De um soldado que estava o quê? Doente, enfermo, e dizia ainda aquele comandante o quê? O meu servo está lá em casa o quê? Doente, enfermo, e o que mais? Sofrendo muito. Quer dizer, aquele comandante romano teve o quê? Compaixão. Aí então Jesus fala para ele: eu vou lá na tua casa, eu vou curar o teu servo. Ah, se Jesus falar isso para mim, eu ia fazer que nem Zaqueu, eu ia sair correndo na frente, né? Lá ia chegar lá em casa para minha esposa: Jesus está vindo, vamos arrumar a casa, Jesus está chegando. Mas o que disse aquele comandante? Senhor, eu não sou digno que você vá na minha casa, diga apenas uma palavra, uma, e ele será o quê? Salvo. Quantas vezes você respondeu na missa? Esse texto aqui diz o quê? Quando na missa o padre pega Jesus e mostra Jesus como o Cordeiro de Deus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós respondemos o quê? Senhor, eu sou digno, né? Não é isso que a gente fala? Como é que a gente reza? Senhor, eu não sou digno que você entre em minha morada, mas diga apenas uma palavra e eu serei. Só que a gente diz da boca para fora. Você já pensou se nós tivéssemos a fé daquele centurião? Jesus disse para os que estavam com ele: eu não vi tamanha fé em todo Israel. Quantas vezes você recebeu Jesus na Eucaristia e não aconteceu nada na sua vida? Então você não comungou ao Senhor. Desculpa falar. Uma pessoa que comunga ao Senhor. Eu estou lendo um livro daquela Ana Catarina, e o sobrenome alemão que eu não lembro, Ana Catarina não sei das quantas, um livro dessa grossura que fala da paixão de Cristo, da paixão do Senhor. Inclusive aquele filme que foi feito, A Paixão de Cristo, foi tirado daquele livro. Eu estou lendo esse livro. Esta mulher, essa santa, hoje ela está sendo canonizada, porque é beata. Ela se alimentava só de Eucaristia. Ela não comia arroz, não comia feijão, não comia carne, não comia nada. Só o corpo de Cristo, só a Eucaristia. E nós vemos aqui na missa, participamos aqui, recebemos Jesus na nossa mão e nada acontece. Se Jesus, aquele centurião diz: Senhor, eu não sou, diga apenas Senhor, uma palavra que você diz, ele já vai ser curado. Não precisa nem ir lá, não perca tempo não. Diga apenas uma palavra. E nós podemos dizer a mesma coisa: Senhor, eu não sou digno que você entre em minha morada, mas diga apenas uma palavra e eu serei o quê? Curado, liberto, eu serei salvo. É uma questão de fé. A cura, ela acontece pela fé. E Jesus se impressionou. Agora veja bem, se eu fico imaginando que a sombra de Pedro curava as pessoas, que o lenço de Paulo curava as pessoas. Eu estou vendo, tem uma igreja aí que o cara lá enxuga o suor dele, limpa o catarro dele, passa das pessoas, diz que as pessoas é curada lá também. Uma igreja do Homem do Chapéu.
Ele não fala nada, só pega os suores e passa nas pessoas. Imagina. Agora você recebe Jesus na mão, aqui, na mão. Você recebe o corpo de Jesus na mão. Você come a carne de Jesus e não acontece nada. É porque você está comungando sem distinguir o corpo do Senhor. Porque quando você recebe a Eucaristia, ali está o corpo de Jesus. Jesus que curou há 2000 anos atrás estes homens aqui. Jesus que curou este leproso há 2000 anos atrás. Eu recebo ele na minha mão na missa e eu como ele e não acontece nada. Por quê? Porque eu não tenho fé. Não tenho fé. Que nós possamos dizer na Eucaristia toda vez, e hoje a gente fala isso porque hoje é o dia que nós celebramos a igreja, o quê? O dia do corpo do Senhor, Corpus Christi, o corpo do Senhor. E é uma coisa interessante, me permite, porque o tempo está passando, só para concluir, porque eu teria muita munição para falar nessa noite. Era um padre, o corpo de Cristo, essa festa da igreja se tornou uma festa da igreja, por quê? Porque tinha um padre que duvidava que era o corpo do Senhor. Na cidade de Oviedo, na Itália, aquele padre chamado Pedro, ele ia para Roma falar com o Papa, ia dizer para o Papa que ele, como sacerdote, ele duvidava que naquele pão estava Jesus. Ele duvidava, como um padre, ele duvidava que naquele pedaço de pão estava Jesus. Mas antes de chegar a Roma, numa cidadezinha, ele vai fazer a celebração da Eucaristia. Na hora que ele levantou o corpo de Cristo, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele pedacinho de hóstia começou a sangrar e pingar em cima da mesa. Quando começou a derramar sangue daquele pedacinho de pão, ele pegou o corporal, que é aquele pano branco, pegou ali e entrou em desespero. E o bispo da diocese de Oviedo estava próximo numa outra comunidade. Foram chamar o bispo para dizer daquele fenômeno, e tinha lá um monte de testemunhas. E quando o bispo chegou, o padre indo ao encontro do bispo, chegaram numa pontezinha, que agora não me lembro o nome da ponte, mas chegando ali, o bispo então pegou aquele corporal, aquela hóstia, e olhou para aquela hóstia ali sangrando e disse o quê? Corpus Christi, corpo de Cristo. Que não era um pedaço de pão, mas que naquele pedaço de pão está o corpo do Senhor. Então veja bem, que nós possamos ter a fé, meu irmão, minha irmã, de pedir a Deus também: Senhor, eu não sou digno que você entre em minha morada, mas diga apenas uma palavra, eu serei curado. E para terminar, se a gente pegar o capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, fala da cura de um paralítico. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade, que é Cafarnaum. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola, e Jesus vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Palavra da salvação. O que paralisava aquele homem? Porque ele era um paralítico? Porque ele estava com pecado. E Jesus, quando disse: teus pecados são perdoados, o que aconteceu com o paralítico? Levantou-se. O pecado paralisa as pessoas. E os pecados, eu não vou ficar aqui relatando o que é, porque não temos tempo para isso. Mas o maior pecado é dizer não a Deus, de não querer aceitar Jesus como Senhor. Esse é um dos maiores pecados, porque até o diabo acredita em Jesus. Acreditar, qualquer acredita. Dizer eu creio em Deus, até o diabo diz que crê em Deus. Só que tem uma diferença: ele não aceita Jesus como Senhor. Essa é a diferença. Eu creio que Ele é o Senhor, mas eu não aceito Ele como Senhor. Essa é a diferença do cristão. Então que nós possamos aceitar Jesus como Senhor da nossa vida. E nós vamos preparar o nosso coração para Jesus entrar aqui nessa noite. Ele vai entrar aqui e nós vamos pedir a cura que nós precisamos. A palavra de Deus foi revelada no meio de nós. Como aquele leproso foi curado, como aquele soldado romano foi curado, como aquele paralítico foi curado, nós vamos pedir também a nossa cura. Que Deus tenha compaixão de nós, que Deus tenha misericórdia. Mas o importante, meu irmão, minha irmã, para sermos curados, é ter humildade no coração. Eu preciso ser humilde.
como aquele leproso que vai ao encontro de Jesus, se prostra, quer dizer, coloca-se em posição de adoração, e nós sabemos que a palavra adoração significa boca no chão, quer dizer, se curvou, se quebrou, se dobrou diante do Senhor. É o que nós vamos fazer nessa noite. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Se você precisa de uma cura, de uma graça, um milagre na sua vida, eu convido meu irmão, minha irmã, a você sair da onde você está. Sai do teu comodismo e venha ao encontro de Jesus e se prostre na frente dele. Não coloque a mão no ostensório, não. Apenas nesse pano branco, que é o corporal, é o manto de Jesus, a túnica de Jesus. E fala com o teu coração. Quando nós vamos ministrando a música, você fala com o teu coração. Eu não vou induzir você a falar nada. Eu não vou ficar aqui falando palavras mágicas, não. Fala você mesmo. Fala simples. Diga para ele. Eu cansei de dizer para ele: Senhor, esta porcaria de gente está aqui de novo na tua frente. Eu cansei de falar isso. E quando nós vamos ministrando a música, eu quero que Deus abençoe nossas mãos para tocar em vocês. Não tenha medo de colocar a mão nesse pano branco. É a túnica de Jesus nesse paninho aqui, que é o corporal. E deixe o Senhor agir na sua vida. Não tenha medo de pedir. Não tenha medo. Pede. Fala: Senhor, se tu queres, tu pode. Como disse aquele leproso: Senhor, se tu queres, eu vou ser curado. E Jesus disse o quê? Sim, eu quero. Seja curado. Jesus falou para ele: seja curado. E nós vamos orando por vocês. Nós vamos entrar na compaixão de Deus por vocês. Como aquela mulher também que tinha um fluxo de sangue, no meio da multidão, achou um espaço para colocar a mão no Senhor, porque ela tinha certeza, falou assim: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Eu vou ser curado. E você está fazendo o que fez aquela mulher. Pegar nesse paninho branco aqui, você está fazendo o que fez aquela mulher. 12 anos enferma, esvaiando sem sangue, hemorragia. E diz o Evangelho de São Marcos: ia no médico e seu estado sempre era pior. Mas no dia que ela foi ao encontro de Jesus, falou: se eu tocar nele, eu serei curada. Deus está aqui. Deus está no meio de nós. Deus está aqui, irmão. Creia, Deus está aqui. Nós sabemos que Jesus é o divino lixeiro. Ele vem para limpar o nosso lixo. Eu gostaria que você colocasse aos pés de Jesus nessa noite o problema que te aflige. O que tem tirado a tua alegria? O que você veio pedir? O que incomoda você? Talvez você veio buscar paz para a sua casa, saúde para a sua casa. Talvez sua casa necessita de tanta paz, de harmonia. Eu gostaria que você apresentasse para Jesus a tua aflição, suas preocupações, e entrega para Ele. Diga: Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos ou aos teus pés essa enfermidade. Talvez você veio pedir a Deus uma graça de ter um emprego, ter um bom salário. Pede para Ele para que Ele abra as portas, mas não fique em casa dormindo, não. Vai à luta. Tem muita gente que quer trabalho, mas fica em casa dormindo, aí não consegue nada mesmo. Deus dá, mas eu preciso fazer a minha parte. Fala: Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso de um trabalho. Abre as portas para esse trabalho, Senhor, e que eu tenha um salário digno, justo, e Deus vai abrir a porta. Você vai fazer a tua parte e Deus vai fazer a dele. Se você está pedindo por alguém, diga para Jesus: Senhor, nessa noite eu estou aqui pedindo por aquela pessoa que está em casa, doente, enfermo, sofrendo muito. Talvez você está pedindo por alguém que está no hospital, ou você está preocupada com o exame que você vai fazer,
Diga: Senhor, eu estou preocupado com esse exame. Fala: Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor.